E a gente precisa de uma quantidade de gordura diariamente, até porque já falamos aqui algumas vezes que são elas que participam aí dos hormônios, não é verdade, doutora? É verdade. Que vão ajudar, né, para que os hormônios fiquem todos equilibrados. Mas espera aí, que gordura é essa que a gente está falando? Vocês vão entender. Mesmo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, doutora Andressa Obrigada. endocrinologista, que com muito carinho vem sempre ao programa e tem feito pautas lindíssimas e a gente só agradece. Obrigada, a última vez foi muito legal, né? Foi muito Recebemos bacana. muitos elogios, todo mundo, essa doutora é demais! E você é um doce explicando, e eu acho que isso para o telespectador é fundamental. As Fico pessoas feliz. gostam muito desses seus olhinhos brilhando quando você está falando de uma coisa que você gosta muito, né? E hoje, então, eu trouxe, assim, um dos meus assuntos top 10 favoritos. Você adora falar de gordura, doutora. Adoro falar de gordura. Que coisa boa. Então, olha, a gente vai começar explicando. A gente tem um videozinho, tá no ponto pra gente abrir com esse vídeo. Um vídeo curtinho, mas eu acho que pode ser um alerta pra gente entender quando há um uso abusivo e errado da gordura. Tá ok? Vamos soltar aí na tela. Dá uma olhadinha aí quando a pessoa, então, está se alimentando e ela escolhe alimentos gordurosos. O que vai acontecer, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, o alimento vai prestando atenção. Passando aqui, entrando no duodeno, né, Carol? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a molécula de gordura saindo do estômago e indo em direção à corrente sanguínea. Isso é o que acontece com todo o alimento que a gente ingere. Mas com as gorduras acontece principalmente o pâncreas libera as enzimas para poderem começar a digestão dessa gordura no intestino. Entendi. E aí é que a gente tem a gordurinha entrando dentro da célula. Nossa. Que é essa grande preocupação quando a gente ingere excesso de gordura, porque a gordura, ela sai da corrente sanguínea, olha aqui que bonitinho o glóbulo vermelho, a gordurinha passeando e ela entrando aqui dentro da célula, ó, o Gzinho aqui, que é o Gzinho de gordura. Então, é normal que ela faça isso. Isso aqui é normal. É normal. O problema é quando ela faz acontece em excesso. Em excesso. Exato. E aí a gente tem o finalzinho do vídeo, só pra gente, daqui a pouco a gente vai voltar esse passo a passo, é que o final vamos colocar, assim, eu acho que é um alerta, né? Que daí o tempo vai passando e olha o que vai acontecendo, né, doutora? A alimentação rica em gordura, quando a gente ingere gordura, carboidrato em excesso, o que isso vai acontecendo? Esse processo todo se acentua, a gente vê aqui uma grande quantidade de carboidrato e de gordura entrando dentro das células e com isso, as células de gordura, que são os nossos adipócitos, vão ficando cada vez mais cheios. Como se a nossa despensa, o nosso estoque ficasse cada vez mais cheio. E com isso as pessoas vão ganhando peso. E isso acontece com qualquer tipo de gordura. Isso, qualquer tipo de gordura, mesmo as gorduras boas em excesso, se a gente se alimentar, elas também vão levar ao ganho de peso. Essa aqui que eu quero mostrar. Olha a carinha dela de assustada. Olha, gente. Ela não tá grávida, ela tá engordando. Ela tá engordando. Ela tá engordando. E olha esse é o nosso dela. alerta da pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente aí. vai mostrar de novo. Mas agora a doutora Andressa tem uma explicação muito legal. A gente viu aqui num vídeo uma ilustração para que a gente entenda como isso acontece no nosso organismo. Isso. Mas você trouxe aí uma maneira bem bacana de explicar o que são essas células de gordura, né? Perfeito. A gente consegue botar o primeiro slide? Carol, Vamos colocar será? o primeiro slide, então, porque aí a gente vai colocando explicações aqui e aqui, para vocês entenderem. E por que eu tô, então, com clips na mão, né? Então, deixa eu mostrar aqui para os meninos, essa aqui é uma carreirinha de clips, né? Roubei até do consultório hoje de manhã cedo para trazer, pra gente explicar o que é uma gordura. Se a gente colocar uma gordura no microscópio várias vezes, a gente vai ver uma cadeia de carbonos e hidrogênios. E aí a gente vai ter as gorduras saturadas e as insaturadas. Perfeito. As gorduras, acho que ela ficou só... os meninos estão arrumando para entrar. As gorduras de cadeia média, que são as gorduras saturadas mais comuns, elas vão começar a partir de 14 carbonos, que é a gordura mais comum no leite integral, que chama ácido mirístico. Então a gente vai ter 14 carbonos, aqui tem exatamente 14 clips para cada um simbolizar um carbono. E a gente vai, conforme a gente vai aumentando essa cadeia, a gente vai ter o tamanho das gorduras. Gordura de cadeia longa, gordura de cadeia média. Entendi. Agora, os carbonos, o que acontece, Carol? Vamos lá. Os carbonos, você é um carbono e eu sou um carbono. A gente é ligado por uma ligação simples na gordura saturada. Então é como se a gente desse a mão assim, tá? Isso são gorduras saturadas. O que acontece? Nas gorduras insaturadas ou poliinsaturadas, a gente vai ter uma ligação dupla. É como se a gente desse duas mãos. Então
como se fossem moléculas como se fossem moléculas que diferentes que elas se unem. Só que são moléculas de carbono que podem ser unidas por uma ligação simples na gordura saturada e por uma ligação dupla nas gorduras insaturadas. Entendi. Qual é a diferença de uma monoinsaturada para uma poliinsaturada? O verdinho, ele vai simbolizar a ligação dupla, que são os nossos dois braços juntos, ok? Vai diferenciar da quantidade de ligação dupla nessa longa cadeia de carbono. Entendi. Se a gente tem uma ligação dupla, ela é o quê? Monoinsaturada. Tá. Se você tem... Calma que eu tenho mais um clipe escondido aqui. Se você tem duas ligações duplas, o que você vai ter? A partir daí você começa a contar poliinsaturada. Então, segura essa informação. Eu vou dar um recado e volto. Aí a gente vai para as explicações aqui no nosso gráfico. Isso. Porque com esse exemplo que a doutora acabou de dar mostrando com os clipes, a gente vai usar esses exemplos reais nas gorduras. Das gorduras que fazem parte da nossa alimentação. Volto para a gente continuar. Perfeito. Então, para continuar o nosso papo sobre gordura, e eu acho que as nossas imagens agora estão ok, estão no ponto, para a gente começar com o nosso primeiro gráfico, que a doutora Andressa então vai introduzir. Ai, credo, meninos, vocês viram isso aqui? Ela me mostrou. É 1,7 kg de gordura. 1,7 kg de gordura, gente, presta atenção. Ai, meu Deus. Vamos lá então, doutora Andressa. O que acontece? Para que servem as gorduras? Né? Então, a gordura são nossa fonte de energia. Cada 1 grama de gordura que está aqui nesse 1,7 kg, ela vai fornecer pra gente 9 calorias, Carol. Certo. Por isso que a gente chamou atenção no vídeo que gordura a gente precisa, mas gordura em excesso faz ganhar peso, porque é uma fonte muito boa de energia, né? Então, para cada 1 grama são 9 quilocalorias, diferente de um carboidrato que fornece 4 e de uma proteína que também fornece 4. Perfeito. Então, ela fornece o dobro de energia. Certo. Por que a gente precisa de gordura? Então, na verdade, a gente precisa de gordura para poder absorver vitaminas importantes através do nosso intestino, que é a vitamina A, D, E e K. Por exemplo, a vitamina A é da saúde dos olhos e da pele, né? A vitamina D é a nossa vitamina do sol. É aquela que todo mundo tem baixinho porque não toma sol. Entendi. Né? Mas a gente precisa primeiro absorver a vitamina D através da gordura que a gente está comendo na dieta. Então, são vitaminas que são absorvidas pela gordura. É como aquela história mesmo que as moléculas elas estão de mão dada, justamente a gordura ela puxa a vitamina de mão dada para ser absorvida pelo intestino, pelo estômago, principalmente pelo intestino. Entendi. Então, muitas vezes, a falta de gordura ou o excesso prejudica a absorção dessas vitaminas. A vitamina K, por exemplo, é uma vitamina muito importante para manter os fatores de coagulação, para a gente não ter sangramentos. Entendi. Então, se a gente tem um estado de desnutrição, que não come muita gordura, ou a pessoa faz uma dieta muito restrita em gordura, a gente tem que tomar cuidado para não ficar desnutrido dessas vitaminas que são essenciais. Por isso, quando uma pessoa também faz uma dieta, é muito importante que ela tenha aí uma orientação médica e faça os seus exames de sangue, faça os exames de rotina, porque a gente consegue identificar, inclusive antes da pessoa começar a dieta, se ela tem alguma carência de vitamina ou não. Perfeito, perfeito. Bom, e aí o que acontece? As gorduras, elas vão se dividir em gorduras saturadas e gorduras insaturadas, e aí a gente também vai ter as gorduras trans, que a gente também vai dar uma conversada hoje sobre o que são as gorduras trans. Então, agora me conta, desta mesa, o que é o quê? Então, as gorduras saturadas, se a gente puder passar o outro slide... Vamos para o segundo, então. Eu vou explicando enquanto a gente passa. Aí, ó. As gorduras saturadas, elas geralmente elas vão ser sólidas à temperatura ambiente, Carol. Então, o que acontece? Justamente pela ligação, pela estrutura das gorduras, que elas não vão ter o verdinho, porque elas são só ligações simples de carbono, elas vão ser sólidas à temperatura ambiente, na grande maioria dos casos. Claro que a gente vai ter um pouco de gordura saturada, por exemplo, no leite. Tem algumas exceções. Né? Então, o óleo de palma, que é o óleo de dendê, o óleo de coco, por exemplo, eles também são gorduras saturadas, e a manteiga de cacau também são gorduras saturadas. Manteiga porque também ela é sólida. Mas então a gente vai ter a gordura saturada, ela é principalmente a gordura das carnes, a gordura que é sólida à temperatura ambiente, e mais 3 óleos. O óleo de palma, o óleo de coco e a manteiga de cacau. Perfeito. Ok? Muito bem. O que acontece? O grande problema dessa gordura é que ela tem um risco de aumentar o LDL. Quem é o LDL? Eu costumo... Vamos lá gravar agora para ninguém mais esquecer. O LDL é o vilão.
porque é o L do vilão. Então, o LDL é o colesterol ruim. Tá. Então, o que acontece com essas gorduras? Infelizmente, elas, quando consumidas em excesso, ultrapassando 10% do máximo de calorias destinadas à gordura no dia, aí a gente aumenta o risco de ter o colesterol ruim elevado, que é o LDL, o vilão. E agora me explica uma coisa, parênteses nessa parte. A gente está falando, então, das saturadas. As insaturadas não contribuem para o aumento do colesterol? São só as saturadas? As insaturadas, quando elas são consumidas de forma equilibrada, elas vão regular a produção do colesterol ruim e aumentar a produção do colesterol bom. Elas vão fazer um balanço anti-inflamatório. Mas tem um detalhezinho que eu vou explicar mais para frente. Então, só para a gente pegar. Então, a gente pode nomear, assim, saturadas mais perigosas. Exatamente. Insaturadas. Menos perigosas, mais benéficas. Mais benéficas, quando consumidas de forma equilibrada. Então, eu vou dar um recado e volto pra gente. Até para que eu explique, gente, a gente tem aqui alguns... Você preparou, né, pra gente dar uma aula mesmo para falar sobre gordura. A gente vai dividir a pauta da doutora Andressa em 2 momentos. Agora e depois do nosso momento de beleza, para que a gente consiga dividir, inclusive, essa história da gordura, porque existem vários tipos. Então, agora, queria te fazer uma pergunta. Antes da gente ir para o próximo slide, você trouxe alguns exemplos de saturadas e insaturadas. Perfeito. Queria que você explicasse por que, então, as insaturadas a gente pode considerar mais benéficas, né, dentro de um equilíbrio. Então, o que acontece? As gorduras insaturadas, Carol, ela tem uma propriedade anti-inflamatória dentro do corpo, principalmente o ômega 3. Certo. Existe um balanço que a gente precisa ter entre ômega 3 e ômega 6. Certo. O ômega 6, ele é mais inflamatório. O ômega 3, ele tem uma propriedade, essa gordura, que é anti-inflamatória. Tá. Né? Então, o que acontece? Principalmente os alimentos que são enriquecidos de ômega 3, ou então, que têm gorduras que são poliinsaturadas mais ricas em ômega 3, eles vão ter um efeito anti-inflamatório dentro do nosso organismo. E aí, com isso, o que acontece? Qual é o grande problema da gordura saturada? O grande problema da gordura saturada é porque ela é absorvida muito rápido pela célula de gordura. A célula de gordura fica muito inchada, que é o adipócito. Então, você imagina uma célula de gordura inchada. Você já pegou aqui? Não. Olha o peso disso. Não, a gente não olha. Assim, eu já falei que é 1,7 kg, mas você imagina que é 1,7 kg isso aqui, Carol? É muita gordura. É muita gordura. Quando o paciente chegar pra mim, eu só emagreci 2 quilos. Gente, 2 quilos é muita coisa. É um pouquinho mais que isso aqui. Se a pessoa perde 2 quilos de gordura, olha a quantidade de inflamação que ela tá botando pra fora do corpo. Meu Deus, isso é fantástico. Então, é isso que a gente precisa entender, que o grande problema da gordura saturada é porque ela gera uma inflamação dentro do corpo quando consumida em excesso. E essa inflamação é que vai gerar, por exemplo, aumento dos níveis de um exame chamado proteína C reativa, aumento dos níveis do colesterol ruim, que vão causar um estado pró-inflamatório que, infelizmente, é típico da obesidade. E é isso que a gente, então, indica que quando a gente consome a gordura saturada em menos de 10% da quantidade total de calorias do dia, e aí é importante a gente fazer a conta. Então, olha só. Prestem atenção, que essa conta é importante. Essa conta é a nossa conta. Então, lembra que a gente ensinou a calcular o valor calórico da dieta? Que para a gente manter o peso seria 30 calorias por quilo, para a gente perder peso seria 20? Sim. Então, aí eu peguei até o exemplo de uns meninos. Então, vamos pegar? Vamos pegar o exemplo dos meninos. Tem que escolher alguém. Você quer que seja para emagrecer? Para emagrecer. Evair! Evair, quanto você pesa, Evair? Vem pra cá, querido. É tu. Estamos falando de emagrecimento, de barriguinha, é tu. Chega mais. Vem, Evair. Quanto você tá pesando? Vem. O Evair é grandão, né? Tem isso também, né? Mas o Evair tá acima do Tem a peso. barriguinha super charme e tal, mas diga lá. Quanto você tá pesando, Evair? Nosso Shrek, diga lá. Eu sei quanto ele pesa, mas ele tá na faixa de uns 115, mais ou menos. 115 quilos. Então, 115 pro segura. Evair emagrecer, Pode ser menos 2.300 calorias por dia, mais ou menos. 2.300. 2.300 calorias. Então, como ele tá mantendo esse peso há algum tempo, é porque ele já consome mais que isso. Ele já consome um pouquinho mais que isso. Beleza. Ele tá comendo pelo menos umas 2.500 calorias por dia então, por baixo. Então, para emagrecer 2.300 para ele, já conseguiria ou abaixo emagrecer. de 2.300. Mas a partir, você diminui de 2.300 para baixo. Ok?
Ok? Muito bem. 10% de gorduras saturadas por dia seriam 230 calorias de gordura saturada. Entendi. O que são 230 calorias? 1 grama não tem 9 quilocalorias? Sim. Então, 230 gramas dividido por 9, aí me falta um pouco de matemática. 230 dividido por 9. Quem faz aí rapidinho, manda bala. 230 dividido por 9, eu também no ar assim, ó. 5,8. É por aí. É. Então, aí o que acontece? A gente divide a quantidade de calorias por 9 e a gente tem o gramas, as gramas. Digamos, se ele pudesse comer 180 quilocalorias de gordura, dividido por 9, ele teria 20 gramas de gordura saturada que ele podia ingerir por dia. E aí, quanto que dá? Ou seja, dá um naquinho de manteiga. Não, 230 por 9, Dividido por 9, 25,56. Então, 25 gramas de gordura saturada. Que é ou um seja, trequinho desse. É, uma colherzinha de cafezinho de manteiga. Então, se no dia ele comer um negocinho desse de manteiga, ele já preencheu a quantidade de gordura que ele pode. A quantidade de gordura saturada que ele pode, que é a gordura mais malévola. Você entendeu? Entendi. Você tá botando a manteiga no café da manhã, aí vai lá o óleo, não sei o que, no almoço, é tudo isso. Aí já por isso que passou. Exato. Você entendeu? Se quiser dar uma chapada aqui no shape, você tem que comer um tequinho só no dia. Fechou? Beleza. Obrigada, Evaí. Adoro o nosso Shrek mais simpático da TV, Evaí. Doutora Andressa. É isso. Eu imagino que as pessoas em casa, então, estão olhando e falando assim, nossa, se eu como isso de manteiga, tomo leite integral e coloco óleo pra fazer o bife... Já era. Já acabou. E Já aí no acabou. franguinho, não tirou a pele do franguinho? Ó, Já era. descambou. E aí é por isso que quando a gente voltar, eu vou ensinar a gente a identificar os alimentos que tem muita gordura. Que tem muita gordura? Fechou. Então É o fazer teste o do seguinte. guardanapo. Gente, tô até arrepiada, juro. É um assunto fico que me feliz, arrepia, eu fico porque feliz. vocês entenderam? Olha como a gente... Tem que fazer um cálculo, porque não deixa de ser um cálculo, mas olha como quando a gente consegue olhar a quantidade... enxergar exatamente o que as é quantidades de gordura. Como vem um clique. Então, segura. Daqui a pouquinho a doutora Andressa volta. Ela vai identificar com o guardanapo os alimentos gordurosos. Vamos falar de gordura trans e falar um pouco mais da gordura insaturada e também a quantidade que a gente pode consumir de gordura insaturada, Perfeito, né? perfeito. Estamos pegando também perguntinhas no Twitter e no Insta, né, Mar? No nosso segundo momento faremos também. Não se preocupem. Obrigada pelo nosso primeiro momento. Você Obrigada. é incrível. Até daqui a pouco. Até daqui a Adoro! Porque ela vai explicar outra parte importante ligada aí às gorduras. Beijo mais uma vez, seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos então para o nosso terceiro slide. Paramos aqui. Gorduras insaturadas, doutora Então, a gente Andressa. falou de gorduras saturadas, a gente vai falar agora um pouquinho de gorduras insaturadas. Ótimo. As gorduras insaturadas, geralmente, elas vão ser líquidas à temperatura ambiente. Então, o maior exemplo são os óleos de origem vegetal. Tá. E aí, o que vai acontecer? Elas vão se dividir em poliinsaturadas e monoinsaturadas, que foi o que eu expliquei no começo, que são as ligações mais fortes. Nas monoinsaturadas, é uma ligação mais forte por cadeia de carbono, e nas poliinsaturadas são 2 ou mais ligações mais fortes que a gente representou pelo verdinho numa cadeia de carbono. Tá. Ok? Isso, na realidade, a gente pode também dividir, porque eu acho importante a gente fazendo essas pausas e pontuando, como melhores ou piores ajudam mais ou Na nos verdade, prejudicam? as gorduras, tanto as poli como as mono, elas são mais benéficas comparadas do que as gorduras saturadas. Tá. Carol. O que a gente vai ter é que as poliinsaturadas, por elas, dentro delas, a gente tem a classe da gordura ômega 3, a gente vai ter uma gordura que é mais saudável dentre elas. Mas Entendi. elas são menos maléficas do que as gorduras saturadas. Perfeito. Então, nunca esqueçam mais dos nossos 1,7 kg de gordura saturada, quem está vendo a gente Como em casa. você colocou, achei muito legal. Por favor. Saiba identificar essas Exato. gorduras. Saturada quando elas estão nessa forma sólida. Claro que a manteiga ela vai derretendo conforme ela vai esquentando, mas em temperatura ambiente ela é mais sólida do que, por exemplo, um óleo. Entendi, Né? Então entendi. é isso que vai diferenciar naturalmente as gorduras. Tá. E qual que é a grande propriedade das gorduras insaturadas? É porque elas vão reduzir o colesterol vilão, o LDL, e elas vão aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Então eu falo HDL é o colesterol forte. É aquele ótimo, é o que a gente aquele precisa ótimo, é o aumentar. que a gente precisa. Tá. O HDL, ele é como se fosse um lixeiro do colesterol ruim. Tá. Como quando ele é justamente eu gosto de fazer a analogia que ele é como se fosse um
saquinho de limpeza. Ele vai passando da periferia do corpo em direção ao fígado, limpando e recolhendo toda essa parte de ácidos graxos livres que vão constituir o colesterol ruim. E aí é essa a grande vantagem da gente ter um bom colesterol alto e um colesterol ruim baixo. Entendi. Né? Porque aí a gente consegue manter esse equilíbrio. Agora, por quê? Porque, na verdade, o colesterol ruim, o LDL, ele vai formar as placas de gordura dentro das artérias. Que, quando a gente coloca no microscópio, gente, vocês têm que acreditar. É isso aqui, pequenininho, que a gente vê entupindo as artérias. Sério? Então, é a gordura que a gente acaba comendo em excesso, ela vai transitar na corrente sanguínea, que nem a gente mostrou no vídeo. Daqui a pouco a gente vai retomar o vídeo, que é muito legal. E aí, o que ela vai acontecendo? Ela vai entrando nas células de gordura e dentro das nossas artérias, fazendo o quê? Aterosclerose, que é a principal causa de problemas vasculares, como derrames, infartos, problemas renais, e é uma das principais causas de morte hoje em dia. Olha, gente. Então tudo começa por aqui. Menos aqui. A gente já vai falar desse aqui. Esse aqui segura, que esse aqui é uma parte boa e nós vamos exemplificar a quantidade que você pode consumir no dia de gordura. Lembra que eu expliquei, Carol, das 25 gramas de margarina que o Evair ele podia comer no máximo? Sim. 25 gramas é mais ou menos uma quantidade... O pessoal da culinária, se eu estou errando muito, vocês me avisem, mas é em torno disso aqui, de quantidade de gordura, tá? Então, é muito pouco. E a gente tem que tomar muito cuidado. No dia de gordura saturada. Isso para o Evair, para o peso e a altura. Para o Evair. Então, cada um vai ter essa porcentagem no seu dia. Exato. Então, Então, segura essa informação. Eu vou fazer uma perguntinha no Twitter importante e... vou dar um recado. Na volta, a gente vai falar uma coisa importante. Se a gente pode comer a saturada e a insaturada, a doutora Andressa vai contar o quanto de insaturada a gente deve incluir no mesmo dia que a gente comeu a saturada. Afinal, a gente sabe que, dependendo do prato que a gente montar, elas vão estar ali presentes. E a gente ensina a identificar com o teste do guardanapo. Aqui, você vai aprender, como verificar se está com muita gordura ou não. Deixa eu fazer a perguntinha aqui da Elizabeth, um beijo para você. Existem alimentos que ajudam a eliminar a gordura antes que ela vire estoque? Sim. Sim? Sim, existe. Então segura, você já me conta. Existem? Olha que coisa boa. Existem. A gente já conta, vou dar um recado e já volto. Okay. Vamos lá. Ai, adorei isso. Doutora Andressa, deixamos uma perguntinha aqui na tela da Elizabeth. Já vamos... Elizabeth, né? Beijo pra ela. Existe alimento que pode, então, dar uma ajudinha? Tem alimento que pode ajudar, Carol. Por exemplo, os alimentos termogênicos, eles aceleram um pouco o nosso metabolismo, como, por exemplo, o gengibre, as pimentas. Eles ajudam a queimar um pouco mais rápido as gorduras. Mas, Elizabeth, recado pra você. Qual é o melhor jeito da gente queimar gordura? Atividade física. Concordo. E tem gente que escreve lá pra mim no Instagram, mas você só faz exercício? Ué, 1 hora, 4 vezes por semana, eu acho ótimo. E outra coisa, exercício físico não programado também, Elizabeth. Então, subir, descer escada, tá parada assistindo a gente no Você Bonita? Faz aí um exercício de braço. Boa. Né? Os exercícios físicos não programados vão ajudar a queimar essa gordura. Então, quer limpar a gordura do seu sangue? Faz atividade física. Olha que legal. Existem alguns alimentos termogênicos, sim, que vão ajudar também. Mas isso com orientação médica. Sempre com orientação médica. Perfeito. Respondido. Vamos então para o nosso quadro. Então, olha só, o que é o interessante do nosso quadro? A gente precisa de exemplo no dia a dia, né, Carol? Então, assim, a gente falou dos saturados. As carnes, o óleo de coco, o óleo de palma e a manteiga de cacau são exemplos de gorduras saturadas. Uma coisa interessante do óleo de coco é porque em pequenas quantidades, como ele aumenta a saciedade, a gente usa ele como auxiliar em algumas dietas de perda de peso. Entendi. Ele não tem hoje grandes estudos robustos, grandes evidências clínicas de que para uma população muito grande ele ajude na perda de peso. Mas em alguns casos isolados, com orientação do nutricionista, o óleo de coco pode ser utilizado em pequenas quantidades, porque ele é uma gordura saturada. Entendi. Então a gente tem que tomar pode trocar, colocar cuidado. o óleo de coco de repente para fazer aí uma receita numa quantidade pequena, vai ser melhor do que outro. A gente às vezes vê aqui no Você Bonita mesmo algumas receitas que utilizam o óleo de coco, porque ele é um óleo que dá mais saciedade, ok? Legal. Muito bem. As monoinsaturadas que a gente falou, um dos principais exemplos de gordura monoinsaturada é o ômega 9. A gente vai ter ômega 3, ômega 6 e ômega 9. O ômega 9, ela tem só uma cadeia de dupla
dupla ligação, porque ela é monoinsaturada. Principalmente o óleo de oliva, que a gente sabe que nas dietas mediterrâneas ele é benigno, ele vai ajudar, ele tem propriedades anti-inflamatórias e de controle de peso. O óleo de girassol e também o óleo que está dentro do abacate. Então, ele é uma gordura que é uma gordura dita mais benigna. Certo, que a gente pode incluir na nossa dieta e ela já vai contar a quantidade dessa gordura. Agora, eu quero dar uma lembrança para quem está assistindo. Lembram que, eu não sei se quem está assistindo vai lembrar, mas lembram daquela pirâmide alimentar? Sim. Que a gente tem 50% de carboidrato, 20% de proteína e 30% de gordura? Sim. Então, para ficar fácil para quem está assistindo e gravar, 10% tem que ser gordura saturada no máximo e 20% a gente vai dividir em gordura monoinsaturada e poliinsaturada. E aí a gente pode comer um pouquinho mais de gordura desde que não ultrapasse os 30%. Certo. Ok? E a gente vai ter uma ingestão de gorduras mais benéficas. Entendi. Ok? Então ó, aquilo que eu falei, demos o exemplo com a manteiga e agora vamos dar o exemplo com as insaturadas, sejam mono ou sejam poli. Vou dar um recado e já volto. A insaturada tá aqui, né? Tá, essa aqui é uma mistura de linhaça com chia. Ela é um bom exemplo de gordura saturada, poliinsaturada, pra gente poder incluir na nossa dieta. Tá vendo? E na nossa culinária também a gente vai ensinar a fazer uns temperinhos. Tenho certeza que tem ali a quantidade certa, claro, da gordura boa que a gente precisa. Volto pra gente. Explique pra gente. Como é que a gente compõe, então, com inteligência, um prato no almoço, no jantar ou mesmo no café da manhã, que a gente consiga dividir essas quantidades de gordura, claro, pra gente não engordar, né? Eu acho que é interessante primeiro a gente partir de restringir as gorduras saturadas. Tá. Agora, o mais interessante é restringir gordura saturada, não é restringir carne, porque claro que quem é vegetariano vai ter essa exceção. Mas assim, quem não é vegetariano, não restringe a carne, porque carne é fonte de proteína e é fonte de saciedade. O que você tem que restringir é a gordura visível. Tá. E aí a gente já pode fazer o teste do guardanapo. Claro, vamos mandar bala no teste do guardanapo, olha lá. Você que está no self-service na hora do almoço e está em dúvida se tem muita ou pouca gordura, você vai pegar um guardanapo. Gente, vocês não têm ideia o cheiro horroroso que está essa gordura Não, tá horroroso, eu fico arrepiada. Então, você vai pegar o guardanapo e você vai apertar aqui em cima do alimento que você está na dúvida. Ui, até grudou aqui. Até grudou, de tanto que tá grudando. Olha só, aí vocês vão olhar contra a luz, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. Aí, tá vendo que ele pintou o guardanapo com gordura? Olha aí, ó. Tá vendo? É o que mais ou menos a gente faz em casa quando antigamente, porque hoje a gente é saudável, fritava batatinha frita com muita gordura. Eu lembrei disso. É a mesma técnica. Então, tá em dúvida, vocês vão ver que se a gente fizer isso na manteiga, ele vai marcar bem, tá? A gente vai virar ele contra a luz e o guardanapo, ele vai estar pintado. Olha aqui, ó. Olha isso. Vocês vão falar, ai, Andressa, tudo bem, sujou de manteiga. Ok, mas em volta é o que vocês vão conseguir ver. Olha aqui, ó, que é não a parte amarela, mas a parte mais aqui transparente, que é marcada pelo guardanapo. Então, isso tudo a gente tem que, sei lá, tem uma abobrinha ali, abobrinha, legume, super light, mas pode ter sido feita com gordura. Então, você tem que colocar o papel em cima. E outra coisa que é interessante, vou até tirar esse guardanapo daqui. O que é interessante? Gordura dá brilho, dá um aspecto melhor. Então, muitas vezes nos restaurantes, eles colocam muita gordura para melhorar o aspecto. Então, olhou, tá muito brilhoso? Opa, eu acho que tem muita gordura aí. Tá muito bonito. Tem muita gordura. Entendi. Mesmo se for óleo, por exemplo. Uma coisa interessante do óleo é que o óleo de soja, ele é um poliinsaturado rico em ômega 6. Tá. Ômega 6 é um poliinsaturado de característica um pouco mais inflamatória. Tá. O que acontece? Mesmo em excesso, o óleo de soja, ele não é benéfico para a saúde. Como é, por exemplo, o óleo de girassol também. Ele é mais rico em ômega 6, mas eles também, qualquer tipo de óleo, mesmo que eles sejam da cadeia mais benigna, que é o poliinsaturado, se eles estão em excesso, eles estão numa quantidade que vão fazer mal para o nosso organismo. Entendi. Então, nesse caso, por isso que eles estão em vermelho. Exato. A gente tem que apostar mais na linhaça e no salmão, que são mais ricos em ômega 3, que têm propriedades mais anti-inflamatórias. Entendi. Agora, eu te faço uma pergunta, Carol. Diga lá. Você sabe quanto de óleo tem que consumir uma família em média? Não. Qual que é a regra? A regra é 1 litro de óleo para uma família almoçando e jantando 4 pessoas num mês. Só que nesse 1 litro de óleo a gente tem que colocar
a manteiga dentro, a margarina dentro. Como se fossem todas as gorduras. E a gordura saturada, exato, dentro de 1 litro de óleo. É como se, então, a gente calculasse toda a gordura da família no mês tem que dar 1 litro. Exato, 1 litro. Se, por algum acaso, na sua casa, você está consumindo 2 latas de óleo para 2 pessoas, você imagina cada um tomando, quer, Carol? Eca? 1 litro de óleo por mês. Ai, eu fiz piada de medo. 1 litro, imagina um golão disso aqui? Você tá brincando. É isso que é o grande problema. Meu e é Deus. por isso que as pessoas às vezes engordam sem saber. Agora te pergunto, e o azeite extra virgem, que falamos tanto, é bacana? É bacana. É uma gordura? É uma gordura boa, é o azeite de Por isso que tá oliva, aqui. ele tá na classe dos ômega 9, Aham. ok? Ele é uma gordura monoinsaturada com propriedades anti-inflamatórias. Agora, não significa que você vai chegar no restaurante e vai virar azeite na comida. Não, porque ele é calórico. Aham. E outra coisa, a gente tem a regrinha dos 30% para cumprir. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar uma colher de azeite na salada do almoço, uma colher de azeite na salada do jantar e uma manteiguinha no pão do café da Tá manhã. tudo certo. Qual seria a quantidade? A quantidade, desses 3? eu oriento, na verdade, sempre 1 fio de azeite. Então, Tá. você quer temperar a sua salada, coloca 1 fio de azeite, não mais que isso. Não deixa a sua comida muito brilhosa. Tá. Você sempre tem que ter em mente, sempre a colher de sopa. Se durante o dia você está comendo mais de uma colher de sopa cheia, você está exagerando. Então, a sua manteiga tem que ser uma colher de sopinha bem rasa e, de preferência, meia colher de sopa, se você quiser. Tá. Ok? Isso é uma dica. Isso é uma dica. Na hora de cozinhar, o que normalmente eu oriento para minhas pacientes? As que estão mais assim, eu vou fazer dieta, eu falo, tudo bem, você vai colocar o óleo na sua comida e você vai colocar o óleo em um pote. Tá. Se no final do dia aquele pote tiver mais de 1 dedo de óleo, e é um pote simples desse aqui, você colocou óleo demais na sua comida. Ah, para fazer a comparação. Exatamente. Coloquei um pouquinho na panela, já Vou coloca no colocar, pote. exatamente. Coloquei de novo. Aí no final do dia você vê o quanto você usou na comida. Exato. E aí você tem que fazer, na verdade, daí uma estimativa que se passar de 1 litro de tudo por mês, você está colocando óleo demais na sua comida. Entendi. Na comida da família. E isso almoçando e jantando em casa, Carol. Olha isso. Olha Imagine como a quem gente come come. fora e não sabe o quanto está sendo colocado dessa gordura. Olha Por isso que como vale. a gente come gordura escondido. Vamos fazer o seguinte pra gente fechar essa pauta? Vamos mostrar o finalzinho do nosso vídeo? A nossa amiguinha que foi lá perdendo a nossa blá, 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 blá. E, enfim, a gente não vai fazer isso, mas eu acho que fica de alerta, né? Pra gente lembrar sempre dessa imagem e usar todas essas informações preciosas e maravilhosas que a Isso. doutora Andressa ensinou hoje pra gente. Como ter a gordura na quantidade certa para que seja benéfico. Só o finalzinho. Aí, esse aí, ó. O calendário engordando. passando. Olha lá, olha lá. Vamos botar ela tomando aqui Eu óleo. acho que ela tá tomando tá óleozinho. tomando óleo, ó. Tá aqui, ó. Ixi. Ó aqui onde tá indo óleo, parar. Tem que fazer muita atividade física. Olha só, tá vendo, gente? Tem que fazer atividade física e tem que fazer boas escolhas. Eu acho que esse é o objetivo da nossa aula hoje aqui, Sem né, dúvida, Carol? sem É a dúvida. gente poder identificar quais são as boas escolhas. E tem boas escolhas e na quantidade certa, como você Perfeito. falou. Só posso te agradecer. Ai, você é muito querida. Queríamos ter mais Obrigada. um tantão, né, de tempo, Má, pra continuar, porque eu sei que chegaram muitas perguntas. Peço desculpas para as perguntas que a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas eu tenho certeza que muita coisa foi respondida aí com todas essas explicações. Sempre que você olhar e